Me foi proposto aqui, eu gosto de fazer uma primeira observação, que o Estado responsável pela manutenção e legitimação da ordem, não é? Porém, na visão que atualmente eu tenho da política e de suas diversas dimensões, creio que ficaria muito limitado se nós colocarmos apenas da manutenção e legitimação da ordem, né? E eu acrescentei aqui, e do equilíbrio social, porque eu vou tentar transmitir para vocês aqui uma visão de política muito para além daquela visão política predominante na nossa sociedade, da visão tradicional, que é herdeira do livro Príncipe de Maquiavel, que é considerado o fundador da política como ciência. E claro que, ao ser reconhecido o Príncipe como o primeiro livro de ciência política, não é, criou uma tradição de entender a política mais no campo institucional. Porém, claro que a Terra é redonda, a Terra está girando, está movimentando, o conhecimento está desenvolvendo, não é? E hoje nós compreendemos que essa visão institucional ela é parte da vida política. Então é um pouco o que eu gostaria de abordar com você, é a política nas suas diversas dimensões, né? Daí eu coloquei do equilíbrio social. E quando eu coloquei Estado e depois os dois pontos, é porque eu parto do pressuposto, e vocês haverão de concordar comigo, que o Estado está presente na nossa vida cotidiana. Queiremos ou não, gostando ou não, o Estado está introjetado no nosso modo de ser e de agir. Está introjetado no nosso cérebro, está introjetado na nossa mente, está dirigindo as nossas ações cotidianas, nos seus mínimos detalhes, né? Então, daí eu coloquei Estado, dois pontos, né? E eu vou tentar aqui desenvolver com vocês essa ideia, né? Que para alguns pode ser inovadoras, né? E para outros que já conhecem, eu vou talvez estar fazendo repetição. Neste caso, eu pediria desculpa para vocês. Mas como me foi proposto esse tema, eu dediquei um razoável tempo na preparação para chegar a uma conclusão, qual seria a melhor forma de comunicação com todos vocês e como eu poderia contribuir para o aprofundamento da reflexão e do debate, né? E veja, reflexão e debate, portanto, vocês se sintam bastante à vontade de participar, de fazer perguntas, de discordar, não é? Eu não estou aqui como dono da verdade, porque no fundamental a verdade absoluta não existe. Vou reafirmar, a verdade absoluta não existe. Ela sofre uma série de determinações que eu vou aqui desenvolver com vocês. Portanto, nós, enquanto intelectuais, estudiosos, pesquisadores, devemos estar aberto às novidades, estar aberto ao movimento de relação e translação da Terra e quais são as novidades que estão se despontando no hoje e no horizonte, né? Nesse sentido, eu reafirmo para vocês, não estou aqui com nenhuma pretensão de apresentar para vocês uma verdade absoluta. O que eu estou apresentando para vocês é resultado de mais de 5 décadas de estudo sistematizado, de pesquisas, de debates. É a minha vida que eu estou expondo a vocês quando vou apresentar aqui essa aula, não é? Então, gostaria de começar com vocês aqui, muito conhecido, não sei se todos vocês conhecem, né, mas é muito conhecido e famoso, né, umas frasezinhas do Bertolt Brecht. Bertolt Brecht é um escritor, um dramaturgo alemão, muito famoso
perseguido pelo nazismo, pelo fascismo, mas deixou obras de grande qualidade. E, em geral, a preocupação de Bertolt Brecht, mesmo não sendo um professor formalmente, ele é um grande educador. Ele é um grande educador. E vocês já devem ter ouvido isso e lido, e às vezes até declamado, não é? Que é o analfabeto político. Ele diz: o pior analfabeto é o analfabeto político. Por que será que ele está dizendo que o pior analfabeto é o analfabeto político? É porque a política atinge inevitavelmente, inquestionavelmente, o nosso ser, o nosso cotidiano. E aí ele prossegue: ele não deve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. E veja, essa frase, neste exato momento histórico que nós estamos vivendo, não é? Ela é um tapa na nossa cara, diria assim. Não é? Prosseguindo, ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, mas podem saber o preço do fuzil, o preço do 38, do 32 das armas. Não é? Ele não sabe o preço do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, que dependem de decisões políticas. Veja aqui, vou reafirmar aqui. Tudo isso que ele colocou aqui dependem de decisões políticas, porque a política está introjetada no nosso cotidiano. Eu vou estar reafirmando isso a todo momento para chamar a atenção de vocês, para que possamos superar aquela ideia de que a política está lá. Não, a política não está lá. A política está aqui, 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 aqui e aqui. E está aqui nesse movimento. Está naquilo que eu estou dizendo para vocês. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Coitado do burro, que é um animal. Desculpa que a impressão que é do interior sabe disso, não é? O burro é um dos animais que possui inteligência, que tem processo de aprendizagem, não é? E nós tratamos o burro com uma visão negativa, não é? Mas claro que Bertolt Brecht, quando escreve isso, ele está inserido num determinado contexto histórico, não é? Não sabe o imbecil de sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Não vou fazer observação sobre essa última frase, porque vocês estão, diria assim, entupidos de informações cotidianas que demonstram isso que o Bertolt Brecht está colocando, não é? Então vejamos aqui, nesse contexto aqui do analfabeto político, nós poderíamos dizer que está situado, ele está falando dos grandes problemas que nos afetam. E aqui, às vezes, eu vou utilizar a palavra existencial, não é no sentido do existencialismo de Sartre ou de Simone de Beauvoir ou enquanto campo filosófico. Eu estou falando do existencial enquanto conjunto que nós somos. Não é? Nós estamos inseridos em relações existenciais que atingem todas as dimensões da nossa vida. Não é? Então é nesse sentido que eu vou estar utilizando aqui essa palavra. Não é? E aqui, aproveitando ainda Bertolt Brecht, ele diz que aquele que desconhece a verdade é simplesmente ignorante. Vejamos hoje nas redes sociais, nas ruas, nas arminhas, não é? Quer dizer, deixa de comprar feijão para comprar rifle, não é? Fazem coleções de armas, não é? Quer dizer, então esses são simples ignorantes, segundo Bertolt Brecht. Aquele que a conhece e afirma como mentira, esse é criminoso. E perguntaria para vocês, qual é o local
que nós deveríamos dirigir os criminosos, não é? Não vou muito longe, as últimas notícias recentes é que, segundo a Constituição brasileira, o conjunto de leis que compõe o Estado brasileiro diz explicitamente que os criminosos devem ser investigados, processados e dirigidos ao local que eles pertencem, que é a prisão, não é? E tem alguns casos que está em dúvida, em debate, que ao invés da prisão, talvez o manicômio, não é? É uma discussão que está se tornando cada dia mais constante no nosso dia a dia, não é? Então, gostaria aqui, depois dessas palavras, de agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, de poder ouvir, de trocar ideias, de debater, não é? Especialmente a professora Edmar e a professora Lúcia, que foram os instrumentos para estarmos aqui juntos, não é? Inicialmente, eu gostaria de fazer uma observação que o título da aula já revela um papel legal constitucional assumido pelo Estado, aquilo que eu observei inicialmente, a visão institucional do Estado, que nos dias atuais nós denominamos de um Estado burguês capitalista. Ele revela, desvela aspectos do real papel da sua natureza e da essência do Estado, mas deixa de lado outras dimensões fundamentais para que isso ocorra, não é? Vejamos aqui um raciocínio. Se o Estado se restringisse apenas aquilo que a abordagem institucional nos revela, nos traz, não é? Quer dizer, como o Estado mantém-se e perpetua-se por tanto tempo, não é? Se ele se mostrasse na sua característica essencial, se o Estado se mostrasse não na sua aparência, mas na sua essência, não é? Possivelmente nós já estaríamos vivendo uma sociedade de uma forma de organização diferenciada, onde já teríamos superado esse conjunto de instituições que chamamos Estado, porque ele necessita, para se manter, de uma série de outros elementos, não apenas do seu sistema de controle, do sistema de legitimação da violência organizada, não é? Ele necessita de uma série de outros elementos que são os elementos não aparentes à primeira vista, não é? Isso significa que há outras interpretações, em geral, de legitimação institucionalista, fundada em uma perspectiva aparentemente científica. Apresenta-se como científica, não é? Com o advento do iluminismo e das grandes revoluções burguesas, a ciência passou a ser uma palavra mágica, não é? Inclusive, até no campo da religião, não é? Eu tenho lido, às vezes, religião científica baseada na ciência. Isso é uma incongruência, isso é uma mistificação, isso é um engodo. Mas se utiliza a palavra ciência pela importância que esse conhecimento sistematizado que nós chamamos ciência assume na nossa vida. Vejamos aqui, se não fosse o desenvolvimento do conhecimento científico e a produção de uma série de instrumentos tecnológicos, nós não poderíamos estar aqui, nós não existiríamos, não é? Então a história da nossa espécie, ironizando aqui, quando descemos das árvores e ocupamos os espaços das savanas, somos obrigados necessariamente a buscar conhecer o ambiente em que estamos. Para conhecer o ambiente em que estamos, necessita observar, pesquisar, comparar, que é a origem do conhecimento científico, não é? Então nós poderemos dizer que não devemos ficar apenas a uma determinada interpretação. Aquilo que, em geral, grande parte daquilo que se apresenta, desculpa, tá? Como ciência, no fundamental não é ciência, confunde-se com o senso comum.
E aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação para vocês, que o senso comum é o conhecimento mais tosco e inicial que existe, não é? Que se diferencia do bom senso. Bom senso já pressupõe um nível de elaboração, de pensamento, de avaliação, de comparação, que o senso comum não pressupõe. Vou pegar um exemplo aqui simples do senso comum, não é? Quer dizer, hoje, em pleno século XXI, onde nós estamos mandando naves espaciais para explorar outras vias lácteas, para explorar para além da Terra, não é? Estamos produzindo maravilhas em diversos campos da atividade humana, ou seja, da atividade científica. Tem um grupo de desmiolados que afirmam que a Terra é plana. Isso era considerado, a partir de uma imposição da Igreja, até a Idade Média, não é? Era até a Idade Média, onde a Terra era o centro do universo, não é? E que o Sol girava em torno da Terra. Não é? Então, se você observar a olho nu ao nível do senso comum, o Sol nasce, faz o percurso e se põe. Não é? Então, diria assim, ao nível do senso comum, isso é uma verdade inquestionável. Consequentemente, a Terra é plana. Não é? E tem alguns magnatas aí que inicialmente planejaram, não sei se mantém essa loucura hoje ainda, não é? Mas estavam planejando construir uma nave para navegar até ao infinito, não é? Porque negava que a Terra ela é ovalada, ela é arredondada, não é? Então vocês percebam que mesmo havendo desenvolvimento científico, estando provado, estando evidenciado uma série de verdades, ainda permanece o senso comum. Isso demonstra que é uma ausência do bom senso, não é? Creio que tenha ficado diferenciado o senso comum de bom senso, porque às vezes se faz confusão, não é? É muito comum a gente entender que pessoas dizem, não, o senso comum é porque é comum a todos. O senso comum é comum aos ignorantes, aqueles que não têm bom senso, não é? Essa abordagem que nós vamos desenvolver aqui, que são dominantes, se nós formos pegar essa abordagem do senso comum, são dominantes. Porém, se nós formos acoplar o conhecimento existente a elas, não expressa o que é o estado real, em suas diversas dimensões, em sua totalidade. Não são científicas e conduzem a equívocos e, no fundamental, a legitimação da ordem existente. Nada que legitima mais a ordem existente do que o senso comum, porque não há questionamento a verdades absolutas. Seja dita pelo pai, pela mãe, pelo grupo social, acredito que na escola não é? Mas também nas igrejas, não é? Há muita produção e reprodução do senso comum, não é? E aqui eu vou apresentar para vocês algumas definições. Para facilitar, pelo pequeno tempo que nós temos, não é? Eu não busquei aqui as obras, os dicionários aprofundados de ciência política, né? Que eu tenho alguns deles aqui, que poderia até mandar para vocês. Esse aqui é um clássico, que é do Norbert Bobbio. É um clássico, um dicionário de política. Se vocês tiverem interesse, eu tenho ele em arquivo. Outro grande clássico, não é? Ao nível do dicionário, é o Dicionário do Pensamento Marxista, organizado por Tom Bottomore. Eu tenho também aqui que eu posso enviar para vocês, se vocês tiverem interesse, não é? Então eu peguei aqui de forma mais simples, para simplificar,
o pequeno dicionário brasileiro de língua portuguesa, né? Que mesmo não se tratando de uma obra diretamente ligada ao campo político, ele apresenta de forma interessante uma amplitude de definição ampla, abordando diversas definições do que se entende e denomina Estado. E aqui eu acho interessante esse pequeno dicionário, porque por não ser uma obra de ciência política, ele vai tratar este conceito na sua dimensão mais ampla, né? E às vezes, pela especialização do conhecimento, nós utilizamos vários conceitos sem perceber que esses conceitos têm significado para muito além do campo específico que nós estamos trabalhando ou estudando, não é? Então veja, nesse pequeno dicionário traz uma definição ampla, abordando diversas dimensões do que se entende e denomina Estado, indo do modo de ser, por exemplo, a um estado de espírito. Hoje o meu estado de espírito me faz com que eu esteja triste, esteja alegre, e veja aí, a palavra estado, né? O estado físico de determinados elementos, o estado químico de determinados elementos. E se vocês forem pensar, vocês vão observar que essa palavra estado está inserida na nossa vida cotidiana, não é? E isso significa que, a nível do senso comum, pode levar a confusões. E quando eu digo pode levar a confusões, não é apenas confusões mentais. O que nós temos na cabeça é o que dirige as nossas ações, não é? Muito das práticas violentas que nós estamos vivenciando, elas são resultado do conjunto de idiotices que nós temos acumuladas no nosso cérebro. Ou seja, nós somos uma espécie animal que tem a capacidade de produzir, de acumular e de reproduzir conhecimentos que nós acumulamos aqui ao nível da abstração no cérebro, e a partir disso, nossas ações cotidianas, por mais simples que sejam, são dirigidas e determinadas pelo que temos acumulados no cérebro. Ninguém age simplesmente por emoção. A emoção é uma das dimensões do conhecimento. E poderíamos aprofundar aí com vários sentidos e vários significados, mas eu estou mais preocupado aqui em ser sintético e chamar a atenção de vocês para essa dimensão, essa amplitude, diria assim, infinita, que é o mundo no qual nós vivemos e agimos, não é? Então, o nível do senso comum pode levar a confusões, e confusões transferidas para a prática cotidiana leva a uma série de atitudes, não é? que eu não vou qualificar aqui, não é? Diria assim, atitudes não desejáveis. Enfim, o conceito amplo utilizado para definir significado, número de elementos, sensações e objetos. Então vocês percebam que essa palavra estado, ela atinge um conjunto de elementos, de sensações, de objetos, etc., que está relacionado ao nosso cotidiano. Mas vamos aqui destacar os aspectos políticos, não é? Então, o Estado se constitui na pessoa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecido. Por que internacionalmente reconhecido? Com a formação do mercado mundial, o surgimento dos estados absolutistas, substituídos depois pelas monarquias constitucionais, pelas repúblicas, não é? Autoritárias e concentradoras, e pelas lutas sociais dos setores explorados e oprimidos, se acrescenta aspectos democráticos. Então, os primeiros estados que surgem após a derrocada do absolutismo
não são estados democráticos. A democracia é uma conquista de meados e final do século XVIII, não é? Que é o resultado de muitas lutas, de muitas manifestações, muitas mobilizações e muitas lutas, não é? Então, se nós estamos aqui destacando este aspecto, não é? Nós poderíamos dizer que Estado é uma sociedade civil politicamente organizada. Tem uma centralidade política, jurídica de uma nação. E veja aqui, sempre está se referindo à nação, porque, de fato, a unificação que ocorre no processo do absolutismo e após o absolutismo é a criação das nações, é o surgimento da chamada nacionalidade. Essa nacionalidade também permite uma série de equívocos, porque você vai dizer que, vamos pegar o caso do Brasil. Brasileiro é uma nacionalidade. Mas se nós olharmos em volta, nós vamos perceber que há negro, índio, não é? Europeu, de uma origem ou outra, não é? Quer dizer, então isso que nós chamamos nacionalidade é porque está num determinado espaço físico gerenciado por um conjunto de instituições corporificadas em leis que nós chamamos instituição, não é? Então, esse conjunto de leis, essa centralidade política e jurídica, não é? Ela, para formar a nação, ela necessita de ser operada por um governo. Então, nós temos o Estado, que é um conjunto de instituições, de leis, que impõem normas determinantes em um determinado espaço geográfico que nós chamamos nação. Mas para que esse conjunto de instituições, que são artificiais, são criação da mente e da ação humana, portanto são artificiais, ela necessita de ter aqueles que executam aquilo que está no que nós chamamos Constituição. É o que nós chamamos de governo. E esse governo, a partir desse conjunto de leis, ele está munido de poderes de coerção, de repressão, que tem por objetivo organizar o que nós poderíamos chamar um protetorado da vida civil, ou seja, organizar a vida civil e as relações econômicas, sociais, políticas, existenciais num determinado espaço geográfico. Creio que esteja ficando claro aqui para vocês. Caso eu esteja enrolando, vocês, por favor, sintam-se à vontade de interferir, de perguntar, de discordar, tá? Estou aqui para expor e debater, ok? Então, aproveitando a oportunidade aqui, eu chamo a atenção de vocês para, quando eu estive preparando essa aula, que eu tive aqui quase uma semana a preparar essa aula, mesmo já tendo uma série de conhecimentos acumulados, eu fui fazer uma revisão, uma atualização, né? Porque a gente sempre parte do pressuposto, não, você está convidado para uma aula, né? Então a gente vai ter que refazer, né? Não meramente repetir as aulas anteriores. Então, com essa prática, eu fui ver o que tinha de mais atualizado. Como se trata aqui de internet, de vídeo, não é? Eu botei lá o que é Estado, não é? No YouTube. E saiu uma série de videoaulas no YouTube, né? Então, até sugiro a vocês, bota lá no YouTube, no Google, né? O que é Estado, né? Ou no YouTube. Vocês vão encontrar inúmeros equívocos. Há equívocos, não é? E disparates absurdos do ponto de vista da opção teórica daqueles que estão apresentando essas videoaulas, e há absurdos
absurdos que é total desconhecimento sobre o assunto que está tratado. Então, com a internet, com o YouTube, com todos esses mecanismos existentes, então qualquer um se arvora no direito e se dá autoridade de falar sobre tudo, e se apresenta como uma grande autoridade, não é? Então, eu recomendaria a vocês lá, coloque lá no YouTube o que é Estado e assista algumas videoaulas para vocês verem, não é? E eu creio que é um exercício de alguns minutos, ou dependendo de cada um, ou até de horas, não é? Que esse tempo que vocês vão dedicar a ver essas videoaulas não é um tempo perdido, não é? E não é só uma curiosidade, mas é fundamentalmente, nós estamos tratando aqui de educação, não é só ensino, nós estamos tratando de educação, não é? Mas fundamentalmente porque nos permite compreender como ocorre a construção e o fortalecimento das concepções determinantes que domina, veja, das concepções determinantes e dominantes que dominam mentes, corações e os nossos corpos. Ou seja, nós ao estarmos assistindo aqui, nós estamos internalizando, e a psicologia explica isso, né? Imperceptivelmente está sendo introjetado no nosso cérebro, no nosso corpo, nos nossos corações, uma série, desculpa a expressão, uma série de asneiras. E nós passamos a ser reprodutores dessas asneiras. Ou seja, nós evoluímos da espécie na qual pertencemos, que é sapiens sapiens, e nos transformamos em asnos, né? Desculpa aqui a ironia, tá? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né? Uma foto clara que demonstra isso, né? Quer dizer, são o quê? Quem professa, defende e pratica o senso comum são nada mais, nada menos do que robôs, na linguagem moderna, não é? Principalmente na inteligência artificial, não é? Quer dizer, nós vivemos um mundo fenomenal, não é? Bem, pessoal, vocês imaginam, não é? A dimensão, nós estamos aqui utilizando o que de mais avançado existe no conhecimento científico e na produção de tecnologia, né? Então veja, caiu a internet, provocou esse espaço, né, que eu acho que foi bom porque vocês comentaram, não é? Mas me deu aqui um ensejo que eu vou apresentar ao professor Admar e a professora Lúcia, é que me disseram que seria uma aula, e eu entendi uma aula completa. E me ocuparam 1 hora do início da aula e agora caiu a internet, não é? Então eu reivindico o retorno desse tempo para que nós possamos continuar juntos. Não é? Bom, gente, se a gente conseguir até 1 hora da tarde, aí mais tarde, no intervalo, a gente conversa, professor. Então vocês imaginam, olha aqui, caiu a internet, que diz respeito a nós aqui. Vocês imaginam quando vocês vão no banco e está lá numa fila imensa e de repente a moça graciosamente, né, atendendo, diz assim, ó, caiu o sistema. Aí a gente fica horas esperando o sistema. Vocês já imaginou o que seria um apagão, conforme está predito aí para o desenrolar deste ano, não é? Que é um caos, não é? É possível evitar isso? Sem dúvida, que o conhecimento científico e a tecnologia existente é possível, tá? Só um intervalozinho, não é? Como me foi feito pergunta, e eu sou daqueles assim que me provocou, eu sou tendente a
a responder, não é? Mas o que vocês levantaram aqui são temas que já estão abordados aqui no desenrolar, não é? Então não se preocupe que nós vamos tratar desses temas e aprofundar um pouco isso que é a preocupação de vocês. Então, como caiu a internet, né, eu vou retomar aqui rapidamente, né, porque eu creio que isso aqui é extremamente importante na nossa fala, no nosso diálogo, não é? Que é essa parte aqui, aproveitando a oportunidade, eu chamo a atenção de vocês para pesquisar lá no YouTube, na internet, aquelas aulas que estão expostas no vídeo YouTube. Se você bota lá o que é o Estado, não é? Vocês vão ver lá, vão sair um número imenso de aulas, não é? E aí vocês vão encontrar uma série de equívocos e disparates e absurdos, não é? E me chama a atenção que as novas tecnologias, o espaço virtual, permite que idiotas apresentem vídeos como se fosse a verdade absoluta. Mas isso existe se nós tivéssemos uma consciência, um conhecimento com ciência, com conhecimento para selecionar isso, nós iríamos perceber que logo são absurdos, são asneiras, não é? Mas eu recomendo a vocês, não só por curiosidade, não é? A vida é um eterno processo de aprendizado. Nós aprendemos de diversas formas, dependendo da predisposição que nós temos frente ao mundo, de entender o mundo, compreender o mundo, para que nós possamos agir sobre esse mundo para atingir e alcançar os nossos objetivos e os nossos interesses, individuais e coletivos. Não é? Então, não apenas por curiosidade façam essa pesquisa, não é? Porque aqui tem um elemento fundamental pelo papel de que as chamadas redes sociais, o mundo virtual está jogando na nossa vida, e é um caminho sem volta, e cada vez vai funcionar mais, não é? É a partir daí, e vocês sabem disso, das fake news, da reprodução das fake news, não é? Que isso interfere. Não é uma coisa simples, não, é uma fake news. Não, isso é muito mais do que uma fake news. Isso é muito mais do que um conjunto de mentiras, porque isso são concepções. Ela expressa concepções e posturas frente ao mundo. E ao termos acesso a isso, a psicologia já mostrou e comprovou que essas informações, lixo que nós recebemos, elas se introjetam no nosso cérebro. E dependendo do nosso nível de conhecimento, de consciência, ela pode vir e se instalar. Ela pode se transformar em concepções determinantes. Ao se transformar em concepções determinantes, ela conquista e se introjeta nas nossas mentes. E eu coloquei aqui corações, porque as nossas emoções, ele toma o nosso corpo. Por que isso? Porque a partir dessas mentiras, dessas fake news, dessas arminhas, e dessas asneiras, desses fake news que andam passando por aí, isso determina a ação do nosso corpo, isso determina as nossas ações, não é? Que está sendo dirigido pela mente. Não é? Então é importante que a gente diria assim, gastar tempo. Não é gastar tempo, é aproveitar o tempo para entender o mundo e a realidade que nós vivemos. E aí eu encontrei, não é, uma foto, não é? Esses aí são o quê? São os professadores do senso comum moderno. Não é? Tinha uma série de outros, por exemplo, esse senso comum reproduzindo e compartilhando fake news nas suas bolhas. E eu fiquei assim curioso, li um artigo recentemente, não é? Que aqueles que professam
e propagam as fake news, eles veem a fake news, uma parte deles tentam verificar se aquela fake news é verdadeira. Aí ele vai noutra bolha de fake news que reafirma aquilo. Então isso é uma técnica de psicologia social, é que fornece informações em grande quantidade, que elas, ao se massificar, elas se transformam em verdade. Essa é a técnica que foi utilizada nas eleições, na eleição se a Inglaterra saía ou não da União Europeia, não é? Que levou à vitória do Bush, que levou à vitória de um determinado candidato aqui em 2018. Ou seja, é a fabricação artificial a partir de mentiras que se transformam em verdades para os, desculpa a expressão, para os descelebrados, ou para esse tipo de, aqui que vocês estão vendo imagens. São corpos, não é? Que hoje, na inteligência artificial, esses são capazes, inclusive vocês estão acompanhando aí, são capazes de falar, de agir, não é isso? Então nós estamos vivendo numa era estrondosa. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para indicar para vocês de pesquisar e estudar sobre as inovações científico-tecnológicas na área do da arte visual, não é? Que é o surgimento dos chamados algoritmos. Vocês já devem ter falado algoritmos. A origem desses algoritmos ela é mais recente, mas com a Guerra Fria, não é? O sistema industrial militar de inteligência, de informação se unifica, que vai produzindo na Guerra Fria, que vai se transformando em mercadoria, não é? Aquilo que nós hoje utilizamos. Para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas feitas recentemente, 80% das inovações de mercadorias que nós compramos são resultantes do complexo industrial militar de informática, não é? E um grande embate que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando, e vamos enfrentar de forma cada vez mais intensa, é a manipulação virtual através dos algoritmos. Eu já é a segunda vez que eu estou lendo esse livro, não estou só lendo, eu estou estudando, indico para vocês, poderia indicar outros, mas pelas contingências da vida foi esse que caiu nas minhas mãos, onde é uma análise realizada por advogados, por psicólogos, por cientistas sociais, né, por pessoas ligadas à inteligência artificial. Eu creio que para todos aqueles que estão vinculados à área da educação, do ensino, deve não só ler, deve estudar esse livro. Eu vou passar aqui para a professora Lúcia, que ela vai colocar o título para vocês, não é? Esse aqui, volto a insistir com vocês. Frente à proliferação de fake news, de mentiras, de engodos, não é? De agentes da morte, de genocidas, nós temos que conhecer essa realidade para enfrentá-la. E aqui tem vários artigos que abordam e nos prepara, nos chama a atenção para essa grande guerra que nós vamos enfrentar. Então nós não estamos aqui fazendo referência a debates. Nós estamos vivendo uma situação de guerra híbrida, guerra cultural, guerra virtual. E os principais agentes, são esses tipos aqui, ó. Não é? Eu não vou gastar muito tempo, mas veja, as últimas guerras no Oriente Médio, não é? A grande capacidade de destruição não eram soldados, não é? Com aqueles armamentos estrondosos que a gente vê nos filmes, ou vê nas notícias de televisão, não é? Eram feitas por drones, não é? Com grande poder de destruição. E agora ontem, né, na cidade de São Paulo, como é que chama? Araçatuba, né? Araçatuba, ou seja, a marginalidade
os assaltantes utilizavam o quê? Drones. Então vocês percebam que nós estamos no mundo em que aquilo que nós chamávamos, não, é discussão, debate, disputa, está se transformando em guerra de grande intensidade. E eu entendo que nós temos que nos preparar para isso, porque nós não somos esses aqui, né? Mas a qualquer momento podemos ser eliminados por um desse, ou por um drone qualquer, né? Então é preciso estar muito atento para a realidade, né? E aqui a Mafalda, né, que eu acho muito interessante, né, e aqui é importante que ela já faz uma diferenciação teórica aqui, né, nessa frasezinha. É mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser. E para ser, você necessita do conhecimento científico. Para ser, nós necessitamos ler, pesquisar, estudar, acumular conhecimento científico, para que a nossa mente, os nossos corações e os nossos corpos busquem um sentido de construção de uma vida mais fraterna, mais solidária e mais igualitária, não é? Então vocês percebam que não é uma questão simples que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando uma situação muito complexa. E não basta ficar no superficial, não é? Conforme a própria Mafalda está dizendo aqui, para ensinar você só precisa saber, mas para educar você precisa ser. Ser significa na totalidade, né? Não simplesmente na aparência do corpo ser mais belo, nos desfiles de moda, né? É muito mais do que isso. Ser é muito mais do que isso, né? Então, no geral, o conceito Estado se refere às dimensões políticas da sociedade. A busca do equilíbrio político-social representado através de 3 poderes estabelecidos constitucionalmente. Nós somos da tradição anglo-saxônica, que vem via Estados Unidos da América do Norte, que chega até nós, e de uma certa forma isso atinge diversos países, não todos os países, mas grande parte dos países do mundo são herdeiros dessa tradição liberal que é sistematizada no chamado iluminismo, não é? E eu vou abordar com vocês alguns autores aqui que são os expoentes dessas ideias, não é? Quer dizer, então são os poderes, 3 poderes estabelecidos constitucionalmente. E agora, veja, nos dias atuais, nós estamos enfrentando, não é, um grande embate. E eu diria para vocês, nós estamos presenciando, porque nós nos fazemos parte desses poderes, não é? Presenciamos uma guerra de interesses, não é? Entre o STF, entre um genocida, não é? Entre o Congresso Nacional, não é? E as outras instâncias no campo jurídico, que são instâncias secundárias. Mas nós, neste exato momento, não é? Isso que deveria ser a harmonia dos poderes, por isso eu estava colocando lá no início de vocês, não é? Quer dizer, o Estado não é só um instrumento de dominação, de coerção, de repressão, de legitimação. Ele é a expressão das contradições entre os diversos interesses existentes na sociedade, não é? E há alguns autores aí, claro, que tentando inovar, alguns mais do que inovar, aparecer, não é? Que diz que não só são os 3 poderes, que temos outros poderes, não é? Que leva a gente a pensar um pouco também, não é? As Forças Armadas. Qual é o poder real em uma sociedade? Desde a transição da comunidade primitiva para a sociedade de classes. As Forças Armadas, não é?
Como é que se forma os princípios do Estado? A divisão social do trabalho, lá nos primórdios, na passagem da barbárie para a vida em sociedade, né? A divisão social do trabalho permite o surgimento de uma parcela dessa população dedicada às artes militares. Então, uma das primeiras instituições que surge naquilo que vai corporificar o Estado são os homens em armas, que nós chamamos de Forças Armadas. Ou seja, a nossa história, querendo ou não, gostando ou não, é a história da violência, é a história do assassinato, é a história do saque, é a história do estupro, realizada por quem? Por aqueles que dominam as artes militares, as Forças Armadas. Não é? Então tem autores que dizem que essa é um quarto poder. E eu diria que pela Constituição brasileira e pela história, o que ensina a história da nossa espécie, o nosso processo civilizacional, as Forças Armadas é a que, em última instância, detém o poder. Detém o poder por quê? Porque tem as armas, tem o poder de coerção, de repressão e de eliminar o outro. Não é à toa que nós estamos vivendo, nesse exato momento, o genocida propagando: compre armas, não compre feijão, compre fuzil. Não é? Porque ele tem noção do que significa as Forças Armadas. Tem alguns que dizem que a mídia, os meios de comunicação, porque influencia muito, ele trabalha ao nível da sutileza da nossa mente através das chamadas informações. Não é? Claro que tem um papel importante, mas não está dentro dos poderes constituídos constitucionalmente. Veja, esses poderes, Forças Armadas está, mídia não está, e outros dizem que há um poder maior do que todos os outros, que são as igrejas e as religiões. Não é? E aí eu não vou me deter nisso para não ferir susceptibilidades, mas sugeriria para vocês, para reflexionar um pouco, qual é o poder da religião na nossa vida. E religião não é eu professar a minha fé individualmente. Eu me organizo em igreja. Eu sou uma parte das religiões. Eu pertenço a um partido chamado igreja. Qualquer que seja o nome que vocês atribuam a ela, é um partido religioso. Não é só lá no fundamentalismo do Irã, é aqui na nossa realidade. Tem partidos dirigidos por translocados. Eu não vou citar o nome para não ferir susceptibilidades, mas há vários translocados que gostam da mídia, gostam da televisão, gostam das luzes, gostam do palco, para pregar ideias translocadas. E eu, na minha formação, que eu já fui coroinha, né? Na minha formação inicial, formação cristã, eu aprendi determinados ensinamentos, né? E eu fico aterrado, eu acho um absurdo aqueles que se dizem cristão pregar a violência. Não foi por acaso que Cristo deu a outra face, né? E tem translocados que se dizem cristãos e pregam a violência e a destruição dos outros. Mas é um outro assunto. Está dentro da política? Sim, está dentro da política. É parte da política, é parte da nossa vida. Não é? Mas aqui em minha análise, há elementos de dimensões inquestionáveis, mesmo que possam ser imperceptíveis, da presença do Estado na nossa vida cotidiana. No aqui e agora, determinando nosso cotidiano nos mínimos aspectos, determinando a nossa vida individual, aqui neste momento, na vida de vocês, em qualquer instância que vocês estejam ou que nós estejamos, e na vida coletiva. Por que isso? Porque nós somos uma espécie animal sapiens sapiens que não sobrevivemos isoladamente, sozinho enquanto indivíduo. Nós necessitamos dos outros,
nós necessitamos de estabelecer relações de sociabilidade, nós necessitamos da coletividade. Se há coletividade, não é? Há política, inevitavelmente. Não é? E isso eu diria para vocês nas suas dimensões locais, aqui na sala, aonde vocês estão, não é? Na cidade, na PUC, em Goiânia, ao nível regional, ao nível nacional e internacional. Não é? Hoje, a grande questão é, você pega um tênis Nike, ele é produzido em vários países. Não é? Vocês veem que a indústria automobilística está paralisada a produção porque está faltando um chipzinho que é feito em países da Ásia. Não é? Então não há mais que se falar no local, no individual, dissociado dessa totalidade de inter-relações que compõem o internacional. Não é? Nós somos únicos, somos indivíduos únicos, particulares, porém só existimos nessas inter-relações até ao nível internacional. Não é? Daí nós precisamos, para fazer doutorado, né, vocês vão fazer lá a prova de quê? De línguas. É uma demonstração clara da internacionalização. Não é? Estes aspectos e dimensões são aprofundadas assustadoramente com a formação do mercado mundial, que transfere a violência existente na Europa para o mundo como um todo. Não é? Os genocídios, as guerras europeias passam a ser genocídios e guerras contra os povos não civilizados. Não é? Não vou me deter nessa história, vocês conhecem. Não é? E claro que essa dimensão, na medida que vai desenvolvendo o capital, o processo da acumulação, chega num processo de globalização ou mundialização, conforme outros preferem, não é? Sobre o quê? O neoliberalismo, que é uma forma de organização da economia a nível internacional. Não é? Então, essas teias infindáveis de relações na qual nós estamos inseridos é determinada, esse conjunto de relações, essa teia inextricável, não é? É determinado pelo mercado, pelo reinado da mercadoria. Imagina a vida de cada um de vocês. Né? Em maior ou menor intensidade, nós buscamos o quê? O consumo. Consumo de quê? De mercadorias. Grande parte não tem nenhuma utilidade. Há um estudo realizado recentemente que em torno de 70% a 80% do que nós compramos não são utilizados. E claro que isso provoca o quê? Provoca consequências no meio ambiente. Um excesso de lixo, de mares nos oceanos Pacífico, no Oceano Atlântico, não é? De o quê? De ilhas de plástico, ilhas de metais, não é isso? Pássaros que, ao ser invadido o seu habitat, engole, etc. Ou seja, esse processo de produção de mercadoria, que é um processo destrutivo, não é? E nós, impulsionados à compra, estamos fadados a tornar esse planeta Terra inabitável em curto espaço de tempo. Não é por acaso que estão mandando naves espaciais para ver se tem terra e condições de vida em outros. Não é? Se vocês não viram, assista, é muito interessante. É meio enlatado, não é? Mas vale a pena. O filme chama 2012. Não é? É um enlatado, mas vale a pena. Não é? E veja, nós somos determinados pelo mercado. Por que isso? Porque tudo se transforma em mercadoria. Tudo se transforma em mercadoria. Não é? O que é a indústria da moda? É o quê? É o corpo feminino ou masculino transformado em mercadoria. Não é? E ele não precisa ter cérebro, né? Não precisa ter cérebro, mesmo que ele tenha, não é? Porque é a forma, é o que é chamado belo, né, que está sendo vendido. Não é? Então, ao se transformar tudo em mercadoria,
que passa a existir, não é? E ao passar a existir, existe uma multiplicidade de inter-relações e provoca consequências, como, por exemplo, a crescente militarização da sociedade. Essa é uma militarização catastrófica. E aí eu volto a chamar a atenção de vocês, onde a internet, a chamada realidade virtual, né, passa a ter papel cada vez mais, diria assim, crescente nesse sentido. Vejamos agora um grande debate que está colocado, 100 anos de Paulo Freire. Né? O que é Paulo Freire? Não é? A gente olha assim, eu vejo Paulo Freire, não pela minha idade, né? Eu falei assim, poxa, esse homem podia ser meu avô, né? Ele é tão engraçadinho, né? Mas é de um cérebro, de uma capacidade de produção e uma vida dedicada a isso, né? Daí eu disse para vocês, ganha o cérebro, o coração e o corpo. Paulo Freire é um exemplo disso. Né? O que foi a atividade de Paulo Freire? Né? Produzir e se comprometer com a educação libertadora, que é importante para a compreensão da realidade. E nos últimos anos, poucos anos, surge aí uma ideia maluca, sem nenhum sentido, que eles chamam a escola sem partido. É impossível a vida social, vou reafirmar para vocês, é impossível a vida social fora da política. É impossível a vida social sem partidos. Sem partidos. Partido não é apenas aquilo que nós chamamos partidos políticos. Uma igreja é um partido de uma determinada religião. Por que é um partido? Porque ela é uma parte. Você veja, entre os católicos há várias correntes, mas se unifica em torno da Igreja Católica Apostólica Romana. Nos chamados evangélicos, vocês veem a infindável quantidade de partidos e de siglas partidárias religiosas que tem por aí. Ou seja, a política e partido é indissociável da nossa vida individual e, consequentemente, o indivíduo só existe e se reproduz enquanto espécie social. Então, é impossível falar de uma escola sem partido. Pode não ser, um professor pode ter na cabeça dele um partido diferente do meu, mas eu, sendo democrata, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que debater com ele, eu tenho que trocar ideias, eu tenho que buscar a construir o consenso rumo a uma sociedade mais fraterna, mais igualitária e solidária. Não é? Então a postura é diferente desse debate que está colocado aqui, que é um debate extremamente pernicioso e atinge interesses de grupo de desmiolados, de genocidas que querem destruir este país. Atentem para isso. Não querem construir um novo Brasil. Querem destruir o Brasil existente e implementar o fundamentalismo. Implementar as trevas da Idade Média. Atenção para isso. Não é coisa simples. E aí eu achei também uma imagem que é muito famosa, vocês conhecem, não é? A Simone de Beauvoir. Famosa Simone de Beauvoir, que deu grandes contribuições ao conhecimento, porque foi uma grande estudiosa, uma grande pesquisadora e uma escritora. Ela diz, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. Por que tem cúmplices entre os oprimidos? Porque o seu cérebro, o seu coração, o seu corpo está dominado por ideias de genocidas, de mensageiros da morte. Não é? Então, claro que os oprimidos, tendo essa prática, essa concepção, tornam-se subservientes aos genocidas. Não é? E aqui, por uma honestidade intelectual,
creio ser importante chamar a atenção de vocês, por mais que eu tenha realizado esforços de abordar a temática proposta de forma mais ampla e aprofundada possível, vocês encontrarão aqui nas minhas falações limites, né? E vários limites, como, por exemplo, aqueles que são impostos por ser uma aula virtual. Nós não estamos nos vendo, né? Para mim, por exemplo, que não sei se sou da velha guarda, ou seja, que sou um educador, que procura ser um educador. Eu gosto de estar na frente, tete a tete, vendo, lendo o corpo de vocês, vendo o olhar de vocês. Não é? Mas, infelizmente, nós estamos aqui, não é? Numa aula virtual. Não é? Por outro lado, amplitude e diversidade de inumeráveis elementos que compõem os aspectos que nós estamos abordando. E as N dimensões que compõem o Estado. Se nós sairmos daquela visão institucional do Estado, nós vamos perceber que o Estado está na nossa vida cotidiana. Não é? E até mesmo por nossas limitações, é que eu gostaria de chamar atenções para vocês, para que tem alguns arrogantes que são dono da verdade, eu gostaria de chamar atenção, creio que não é o caso de vocês, mas só um alerta, não é? As nossas limitações pelas determinações existenciais que nós temos, que é imposta num primeiro momento pelos nossos órgãos de sentidos, não é? Nós não conseguimos, através dos nossos órgãos de sentido, abarcar e compreender a realidade como um todo, não é? E, claro, pelos nossos órgãos de sentido, enquanto indivíduo, enquanto partes integrantes de uma sociabilidade, não é? Nós também sofremos determinações individuais e sociais, que são consequências do mundo em que estamos inseridos. Então, vocês, por exemplo, qualquer um, não é? Pense sobre isso. Por mais que nós buscamos pesquisar, estudar e conhecer o mundo, o nosso conhecimento é limitado, partindo do pressuposto de que a Terra é inquestionável, tem dois movimentos paralelos de rotação e translação, não é? Que vai levando a um movimento que vai modificando. Não é? E essas modificações é a repetição aparente, a aparente repetição do mesmo, mas é o novo que vai se configurando e reconfigurando. Não é? E aí eu faria um desafio para vocês, pesquisem o que acontecia no Brasil há 2 semanas atrás, há 1 semana atrás, o que está ocorrendo essa semana. Vocês vão perceber que a essência do Estado, enquanto conjunto de instituições voltado para dominação, opressão e exploração de classe, não é? Ele está alterando, porque há uma disputa ferrenha entre setores e frações das próprias classes dominantes. E, por outro lado, nós aqui, essa merrequinha, desculpa a expressão, essa merrequinha que nós conseguimos levar às ruas e fazemos movimentações, não é? Essas manifestações também influem, porque nós estamos nesse conjunto de elementos que vai corporificar o que é a vida política. A vida política na sua dimensão diária e cotidiana e a vida política institucional. Não é? Então, veja, nesse sentido, não é? Quer dizer, nós temos limites. Então, o sabe-tudo, o sabichão, desculpa a expressão, tá? É um idiota. Poderia utilizar um termo mais agressivo, é um descelebrado que se olha no espelho e não vê nada mais do que o reflexo daquilo que é aparente que ele está vendo no espelho. Não é? São as ironias que às vezes a gente coloca para poder provocar um pouco vocês o raciocínio. Mas isso pode ser minimizado por sermos uma espécie animal, o sapiens sapiens, que possuímos, entre outras capacidades, não é, a possibilidade para a nossa sobrevivência, nós não conseguimos sobreviver, existir de forma diferente, que é produzir
experiências, pesquisar, comparar, de produzir conhecimentos. A nossa espécie Sapiens sapiens é a única espécie conhecida até hoje, não é? Estou dizendo da questão do absoluto, né? Conhecida até hoje, que tem a capacidade de produzir abstrações, de abstrair da realidade, de desenvolver esse movimento simples e complexo que leva à produção do conhecimento, alguns do senso comum, que leva à produção do conhecimento científico, que permite que nós estejamos nesse encontro aqui hoje, né? Então, superando o indivíduo, a individualidade, na aparência, que é o mundo, que é como o mundo se apresenta para nós, através da observação, da pesquisa, associação de conhecimento, estudos, da comunicação, do debate e etc., nós podemos construir abstratamente o conhecimento do mais imediato e simples ao mais complexo e científico. Conhecimento que nos orienta, dirige e determina as nossas opções, passadas não distantes, porque elas estão presentes, e construir o futuro, não é? Então nós podemos aqui perceber que a realidade, por mais individualizada que nós sejamos, não é? Por mais restrito que seja o espaço que nós existimos, não é? A realidade ela é una. E ela se manifesta em diversas dimensões. E eu chamaria a atenção de vocês aqui, não é? Apreenda, se querem entender a realidade de uma forma científica, essas palavrinhas ou seja, esses conceitos que eu vou colocar para vocês aqui, não é? A realidade é una e manifesta-se em diversas dimensões, nos seus aspectos multilaterais, multifacéticos, que são dotados de historicidade, que compõem a totalidade de elementos que compõem o mundo, o universo no qual nós estamos inseridos. Então, olha aqui, chama a atenção, reafirmando para vocês, eu tenho sido muito feliz utilizando esse raciocínio, não é? Partindo do pressuposto que a realidade não é o que aparenta ser, que ela tem uma multiplicidade de elementos que a compõem, não é? Que ela é multilateral, ela vai para além do aqui e agora, não é? Que ela é multifacética, que ela se apresenta de diversas formas e que ela é dotada de historicidade, porque nós estamos aqui agora neste momento, porque teve o momento anterior, que nós chamamos de história. E já estamos aqui, quando eu estou falando e vocês estão me ouvindo, não é? Espero que eu esteja conseguindo, né, transmitir algum conhecimento que vocês consideram válidos, né? Nós já estamos construindo a historicidade, não é? Ou seja, de uma forma ou de outra, me elogiando, me criticando, me amando ou me odiando, isso aqui é uma realidade e vai fazer parte da vida de vocês inquestionavelmente, depois que nós terminarmos isso aqui, não é? Então aqui estão me chamando aqui para dar um intervalo. Vamos lá, né, gente?